Vamos falar aqui da lei de Faraday, da lei de Lenz e de suas principais aplicações. Eu decidi dividir esse assunto em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a teoria por trás disso tudo e no próximo eu vou falar sobre as aplicações dessas leis em geradores e em transformadores. Em 1820, o dinamarquês Hans Ørsted percebeu que uma bússola se movia quando colocada perto de um fio onde passa uma corrente. Como a bússola é um detector de campos magnéticos, ele concluiu que isso acontece porque surge um campo magnético em volta do fio. Se você colocar este fio de pé e olhar por onde a corrente sai, você verá que o ponteiro da bússola sempre ficará perpendicular dessa forma ao fio. Portanto, é formado um campo magnético circular em volta do fio. Essa então é a nossa regra da mão direita. Se você tiver um fio que conduz corrente, você coloca o polegar na direção da corrente e os outros dedos vão apontar na direção por onde circula o campo magnético. Então, a partir disso, nós já sabíamos que as correntes podem produzir campos magnéticos. Uma invenção interessante tirada a partir disso foi o eletroímã. Veja só, se fazemos um círculo dessa forma com um fio e passamos uma corrente nele, aparece um campo magnético circulando nesse fio. Nesse caso, temos um campo fluindo para baixo nessa volta aqui. Quando colocamos mais voltas, temos mais campos indo para baixo e eles vão se empilhando. Aí o campo de uma volta vai se emendando com o campo da outra volta. Quanto mais voltas colocamos, então, mais esse campo vai ficando forte. E acabamos com um campo magnético bem parecido com o de um ímã. Tudo isso fez com que alguns anos depois, o cientista Michael Faraday pensasse se o contrário também não era válido, ou seja, se campos magnéticos não poderiam induzir correntes em fios. Uma forma de testar isso é pegar um fio, passar em volta de um ímã e ligar ele em um amperímetro ou alguma outra coisa para ver se aparece alguma corrente no fio. Infelizmente, não vai aparecer nenhuma corrente nesse fio. Na verdade, seria realmente ótimo se aparecesse alguma, porque assim poderíamos enrolar fios em ímãs e teríamos energia elétrica infinita e de graça. Mas o que Faraday notou é que só aparecia corrente se o ímã estivesse se movendo. Foi assim que Faraday descobriu a lei de Faraday, mas para entendê-la bem, precisamos antes entender o que é fluxo magnético. Imagine que eu tenho aqui um campo magnético saindo da folha e indo na sua direção. O fluxo magnético mede quanto de campo magnético passa através desse fio. Existem várias formas de se variar esse fluxo magnético. Podemos, por exemplo, aumentar ou diminuir a intensidade do campo magnético, podemos alterar a área que o contorno cobre, podemos mudar o ângulo que o anel faz com o campo, ou podemos ainda mudar a quantidade de voltas nesse anel. Esse último é interessante, porque se eu pegar uma espiral e imaginar o contorno dela, eu teria algo parecido com esse macarrão que eu modifiquei aqui. Isso é um multiplicador de áreas. Uma seta de campo magnético terá que passar por mais áreas para atravessar esse anel. Ok, então a lei de Faraday diz que se você variar o fluxo magnético a partir de qualquer uma dessas coisas, você consegue induzir uma corrente no fio. A descrição matemática da lei de Faraday é essa. A força eletromotriz é menos a derivada, ou seja, a taxa de variação do fluxo magnético. A força eletromotriz nada mais é do que uma força que impulsionará as cargas elétricas a se moverem no anel, gerando a corrente. Esta fórmula nos está dizendo então que a força eletromotriz ficará maior ou menor dependendo da velocidade com que o fluxo varia. Se ele não variar, a força eletromotriz é zero, e teremos o mesmo caso do fio enrolado no ímã. Esse sinal de menos se chama lei de Lenz. Ele nos diz que a corrente sempre é induzida de forma a se opor à nossa variação de fluxo magnético. Essa oposição nada mais é do que um outro campo magnético no sentido contrário à variação. Por exemplo, se fizermos que um ímã se aproxime do anel, aparecerá uma corrente nesse sentido. Essa corrente induzirá um campo magnético nessa direção. Norte com norte se repelem e por isso dizemos que a corrente está se opondo à variação. Existe um experimento interessante que pode ser feito a partir disso. Se eu pegar um tubo de material condutor, por exemplo alumínio, e jogar um ímã através dele, ele demorará para cair. O alumínio não é atraído pelo ímã, e o ímã cai na velocidade normal se estiver do lado de fora do tubo.
A explicação é que é induzida uma corrente nesse tubo, produzindo um campo magnético contrário ao ímã e diminuindo assim a sua velocidade. Voltando para a força eletromotriz, ela é bem parecida com a tensão. Ela é calculada pela corrente no anel vezes a resistência dele, mas há uma diferença um pouco sutil. A variação do campo magnético, na verdade, produz um campo elétrico em todo o espaço, e ele se manifesta especialmente nesse nosso anel porque ele empurra as cargas dentro dele, fazendo com que possamos ver corrente. Acontece que nesse campo não temos um lugar de maior ou menor potencial. Mesmo assim, tem alguma coisa movendo essas cargas, então ela é chamada de força eletromotriz. A lei de Faraday compõe uma das 4 equações de Maxwell. Ela nos ajuda a entender um pouco sobre como funcionam ondas eletromagnéticas, como a luz e vários outros fenômenos complicados da física, mas eu vou ter que parar esse vídeo por aqui mesmo.